Olá, boa noite. Nós vamos começar uma live aqui com o professor Donizete dos Santos. Nós vamos falar hoje sobre as metodologias ativas de Jesus de Nazaré. Boa noite, Severino. Isso aí, Donizete também já entrou. Estou convidando por ele. Ok. Agora sim a gente está conseguindo, hein? Hoje, feriado, dia da independência. A maior independência é a paz interior. Ó, o Severino já entrou, agora deu certo, Donizete. Deu certo? Que Lá de bom. Severino entrou, então tá dando certo. Ele é campeão de xadrez aí do Nordeste. Ah, tá bom. São Severino. Olha, o Gui já entrou, então agora sim, agora normalizou tudo. Agora nós vamos para Bom, frente. Donizete, nosso tema hoje é um tema desafiante, né? São as metodologias ativas de Jesus. Uhum. E fazer silêncio é um grande desafio, né? Como é que você está vivendo essa experiência do mindfulness, da atenção plena, nos seus grupos aí? Eu participo das correntes, eu estou muito feliz com isso, a respiração. Essa é uma técnica milenar, não é, Donizete? Sim. A prática de mindfulness, na verdade, que é atenção plena ou consciência plena, ela foi vivenciada por Siddhartha Gautama, que é conhecido por muita gente como Buda. E Buda, na verdade, não é nome. Buda é um adjetivo, que significa iluminado. Né? Ele atingiu o Sim. estado Buda, o estado de iluminação. Mas esse Siddhartha, esse jovem, ele desenvolveu essa prática da atenção plena. O que aconteceu mais recentemente, isso eu falo de 40 anos para cá, é que um grande médico da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, dentro do hospital, ele criou um programa para ajudar a desenvolver a atenção plena através de várias técnicas, práticas meditativas. Então, esse programa de 8 semanas, que é o programa oficial de Mindfulness, né? É o programa que eu sou credenciado para dar, para ministrar, ele ajuda a pessoa ao longo de 8 semanas, 16, 20 horas de curso, o meu curso dura 20 horas, ajudar a pessoa a tomar consciência da própria respiração e o corpo respirando. Então, durante as práticas, a gente vai aprendendo a trazer, a voltar a atenção. Fala-se muito de lembrar. Lembrar de prestar atenção. Lembrar de tomar consciência. A consciência no corpo e o corpo respirando. E tudo que está em volta, tudo que está ao entorno, o que está acontecendo aqui agora. Então, a gente treina essa habilidade, por exemplo, de ouvir. Eu estou aqui falando com você, totalmente atento aqui, mas eu sinto na minha audição que tem algum veículo passando lá fora. Às vezes, aqui do lado de fora também desse quarto, eu percebo barulhos. Ou seja, ajuda a trazer atenção para o momento e não ficar navegando no passado, nas águas do passado, ou com muita euforia ou com muita tristeza, né? Ah, meu Deus, o que aconteceu comigo? Meu pai acabou comigo, não sei o que acabou comigo, nesse choro, nessa lamúria do passado. E nem na euforia de futuro e esquecer de viver o momento presente. Então, eu pessoalmente, como praticante agora, desde que eu conheci Mindfulness, eu digo que a minha vida ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Porque, por exemplo, agora há pouco aqui, né, com essa situação aqui de caiu, será que volta, será que não volta, eu me percebi fazendo essas perguntas. Depois eu falei, não, eu vou relaxar aqui, vou fazer o que eu tiver que fazer só, que é sair, que é entrar de novo, e viver esse momento com intensidade. Então é muito, a prática de mindfulness, que o nome parece um palavrão, é tudo em inglês, mas em português é consciência plena, atenção plena. E não existe plenitude aqui ainda. Então, quando a gente fala atenção plena, ou consciência plena, é uma busca é um desenvolvimento que acontece mais e mais, e de novo, com a prática. Né? Você está praticando, você vê que toda hora eu falo, e o ar entrando e o ar saindo.
isso vai ficando. Chega uma hora que não precisa ter essa voz que fala no seu ouvido. Você mesmo, no seu dia a dia, você vai perceber o ar entrando e o ar saindo, focando no momento. Então, o instrutor é um mero lembrete, na verdade. Chega uma hora que o ideal é que o instrutor saia fora. Não precisa ficar dependendo de instrutor mais. Você vai ser capaz, sozinho, de sentar-se e de tirar 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos e ficar ali, totalmente focado, vivenciando aquele momento com intensidade. Por enquanto, a voz ajuda, mas não precisa ser para sempre. A não ser para A Edila aprofundamento. Mar está dizendo que hoje em dia está raro, mas essa prática ajuda mesmo. Edila Mar esteve hoje Então, na Donizete, meditação. Bem-vindo. Jesus, como mestre, ele usava a técnica de se afastar, Uhum. ficar em silêncio, tomar as decisões com discernimento, né? E a gente sabe que o discernimento dele vinha do Espírito Santo, ele que era morada, né? De acordo com a tradição cristã. Por que isso é importante para um educador, uma educadora, assim, fazer silêncio e não entrar na tagarelice mental dos alunos? Porque o educador é a parte madura. O estudante ainda está aprendendo, né? Está em fase, né, de Sobre o desenvolvimento. silêncio. Como que você entende o valor do silêncio? O silêncio é o momento propício para que aconteça essa conexão com o próprio interior, com o próprio eu. O silêncio é a possibilidade de reconectar-se com aquilo que a gente tem de mais valoroso, que é a nossa essência interna. É um grande desafio isso, porque pregar sobre isso, falar sobre isso é muito fácil, inclusive. Mas a busca deve ser de vivenciar esses momentos. Então, nos programas de formação continuada que as instituições promovem para os seus educadores, eu acho que é fundamental que essa dimensão da educação para um cuidado interno também deva ser levada em conta. Porque muitas vezes essa educação, essa formação continuada, se baseia somente em questões técnicas, questões pedagógicas, questões didáticas, questões que estão relacionadas à transmissão de conteúdos. E isso de transmissão de conteúdo é muito de um conceito antigo de professor, que é aquele que ensina e o aluno é aquele que aprende. Uma outra dimensão, né, de educação, o educador é como, entre aspas, um missionário. Não na questão de trabalhar de graça de forma nenhuma. De forma nenhuma. Tem que ser bem remunerado, tem que ser justamente remunerado. Mas a ação dele é uma ação de ajudar aquele ser humano que é o aluno que está em formação, ajudá-lo a desenvolver o potencial que ele tem, que muitas vezes está escondido, né? E o professor só consegue fazer isso, transformar-se em educador, se ele mesmo entrar nesse processo de auto-cuidar-se, de auto-perceber-se, de desenvolver um autoconceito positivo também. Então, por isso que eu te falo que é um desafio isso. Mas é fundamental. Santo Agostinho, o jovem Aurélio Agostinho, a minha formação como educador praticamente toda foi numa escola agostiniana, né? Tive toda essa formação enquanto eu trabalhava para os agostinianos ali no Colégio Santo Agostinho. Eu sempre gosto de falar o nome dessa instituição, porque eu respeito muito. Agostinho viveu essa experiência de interioridade, né? De voltar-se para si, de encontrar-se com a sua própria inquietude. Essa volta para si, esse silêncio interno, para ouvir as nossas vozes, é fundamental. E quando a gente faz silêncio, a gente ouve as nossas vozes. Tanto as vozes que a gente gosta de ouvir, nossa, Donizete, você é muito trabalhador, quanto as vozes que a gente não gosta de ouvir. Ah, seu Antônio, mas ele é muito vergonhoso, acho que não vai dar em nada. Entende? E aí então você vai... Sim. Com qual voz que eu vou qual voz que eu vou ouvir de verdade, né? É no silêncio, porque na tagarelice da nossa mente, não dá para ouvir nada. É muito confuso, é como se fosse um macaquinho, assim, pulando de galho em galho, para lá e para cá, ninguém entende nada. Então, o silêncio Ô, nos Donizete, ajuda a o Antônio Carlos está fazendo uma pergunta aqui.
Uhum. Você acha que a gente ficando em silêncio, só lembrando o passado, pode ser um atraso para a nossa vida? Não, o passado tem o lado fértil do que ele está falando, né? Eu conheço bem o meu caro Miranda, Antônio Carlos Miranda. O passado ele tem um lado fértil. E isso, a fertilidade do passado a gente pode e deve trazer presente toda hora. Quando eu me refiro ao passado como algo negativo, é quando coisas que não aconteceram de uma forma diferente. É ficar preso ao passado, mas buscar no passado aquelas experiências ricas. Afinal de contas, a gente é o que é hoje, fruto dessa caminhada, inclusive com os erros que a gente cometeu. Aliás, a gente aprende muito mais com os erros, às vezes, do que com os acertos. Então, é buscar no passado o que ele tem de fértil, para que a gente possa, no presente, estou pensando aqui no esterco, né? Adubar o nosso presente com aquilo que a gente trouxe de fértil de lá para cá. Então, Antônio Carlos, não é nesse sentido, é no sentido de fertilidade do passado. As raízes da gente estão lá, né? Aliás, Joia. aliás Jesus tinha uma. só para completar para ele, Paulo, Sim, desculpa me interromper, mas pois não, fique à vontade. em alguns pontos, a gente pode, inclusive, aqui agora, no presente, reverenciar ao nosso passado. Lá no passado que a gente nasceu, lá no passado que a gente foi criança junto com nossos pais, lá no passado que os nossos pais nos educaram, do jeito que eles deram conta, lá no passado que a nossa história foi sendo feita, sendo formada, sendo construída. Então, muitas vezes, a gente pode reverenciar o passado, mas não prender-se a ele, não se apegar a ele. O que vale, o que conta é o momento presente. E o momento presente ele é alimentado com aquilo que nós vivemos no passado, com a história que a gente construiu e com os sonhos também que a gente tem para o futuro. Que quanto a técnica de Mindfulness fala para viver o momento presente com intensidade, não é nem negando o passado e nem negando a responsabilidade do futuro. Tem a questão do planejamento. Nós já estamos aqui pensando no ano. Então, a gente vivendo o presente com as experiências do passado e com um olhar responsável para o futuro. Mas não ficar só no futuro. Nós vivemos de verdade é no presente. Só existe vida no presente. O passado já passou e o futuro chegará. Ô, Donizete, tem uma história do monge e as bananas. Você conhece? Acho que não. Monge e as bananas, acho que não. Foi uma turma lá perguntar para o mestre o seguinte: mestre, por que que o presente, por que que o passado incomoda tanto? E por que que o futuro também? Né? Porque a pessoa ficou ressentida ou ansiosa. Aí o mestre falou assim: coloca a mão ali dentro desse saco de bananas. Aí ele colocou a mão e a mão ficou toda suja com a banana podre. Aí o mestre falou: tá vendo? Esse é o passado se você ficar muito ressentido. Aí ele foi, lavou a mão, o mestre falou: coloca a mão de novo. Aí ele achou uma banana verdinha. Ele falou: tá vendo? E isso também é ansiedade, né? Vai lá, coloca a mão de novo. Ele colocou a mão, achou uma banana madura. E ele disse, então, agora aproveita, esse é o tempo presente. Não tá podre e nem tá verde. É assim, talvez com essa metáfora, que era o que Ajuda, Jesus hein? usava, né? Jesus falou assim para os alunos dele, vamos falar, O Paulo é, oi, tra travou para mim e eu não consegui entender o que você me perguntou. ah tá. Jesus sempre falava, falava assim, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, né? Como é que o Uhum. mindfulness, né, que é a atenção plena, que você é instrutor,
nos auxilia na contemplação desse tempo presente. Pessoal, dá um sinalzinho se estiver legal agora, se vocês entenderam a pergunta, por favor. Eu também entendi agora. Olhai os lírios do campo, olhai as aves no céu. Uma mente cheia de ideias, de pensamentos, de julgamentos, uma mente de preocupações, de inquietações, de medos, uma mente plena de dúvidas, apegos de todo tipo, simplesmente se fecha em tudo isso e não consegue enxergar nada no seu entorno. Na medida que, através da respiração consciente, eu consigo trazer a minha atenção para o momento, esses pensamentos acabam se dissipando como nuvens no céu, como ondas que batem na praia, se formam grandiosas, depois termina ali. Essas inquietações vão se dissipando, vão fluindo, e vai criando dentro de mim um espaço maior. Quando se cria um espaço maior, eu consigo perceber que existe vida aqui fora. Olha que maravilha! Esse lago, essas ondas, esse verde, esse cheiro que eu não estava percebendo. Então é preciso fazer um processo de esvaziamento de tudo isso que está dentro, com a segurança de que não existe mente totalmente vazia. Uma dificuldade que eu tinha antes de conhecer Mindfulness é que eu ouvia muito: meditar é esvaziar a mente. O que vinha na minha cabeça? A imagem que vinha era: pega uma bacia cheia de batata e você vira, esvaziou a bacia, não tem nada lá dentro. 1 litro d'água, você virou lá, esvaziou o litro, não tem nada lá dentro. Esse nada lá dentro, para mim, era um grande desafio, porque então eu nunca consigo meditar, porque a minha mente nunca está vazia. Então, esse esvaziamento da mente, ele é fundamental para dar maior espaço. Mas um pensamentozinho ou outro sempre fica. Ele vem. Um julgamentozinho ou outro sempre vem. Mas há espaço. Desculpa. Quando o espaço da mente aumenta, a possibilidade de percepção do que está acontecendo à minha volta e no meu próprio corpo. De repente eu estou com uma sensação no meu pé que com a mente cheia eu não estava percebendo. Às vezes era um mal-estar que eu estava sentindo e que com a mente cheia eu não estava percebendo ou não estava dando valor. Então, com a criação desse espaço interno maior, não quer dizer que é total, possibilita que eu perceba com mais facilidade as coisas que estão acontecendo, as sensações no corpo, as sensações na alma, numa linguagem mais, a sensação no espírito, uma coisa inquieta que está me atormentando, ou mesmo, e principalmente, a minha volta. O que está acontecendo com Paulo, o que está acontecendo com esse aluno, com aquele aluno, eu passo a ter uma sensibilidade maior. Ajuda na empatia, que está na BNCC, que você tanto gosta de falar e tanto escreveu. É impossível eu sequer imaginar de me colocar no lugar do outro se eu estou com a minha cabeça cheia. Se eu não consigo criar um espaço mental para que eu possa perceber o que o outro está sentindo, ou o que o outro está percebendo. Às vezes ele está percebendo uma outra coisa. As discussões, muitas vezes, os embates, às vezes a questão é porque o outro estava tendo um ponto de vista diferente do meu. Somente isso. Ninguém está errado. É só questão de ponto de vista. Desculpa, Paulo. É interessante isso que você está falando. O Leonardo Boff fala que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Exatamente. Jesus, quando fala assim, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, talvez ele estava tentando o quê? Ensinar os seus alunos, os seus discípulos, né, apóstolos, a tranquilizar para a missão que eles tinham, que era uma missão enorme, né, Donizete? Talvez
ajudá-los nessa percepção mais perceber o outro nos seus limites também. Então, ontem nós assistimos um filme chamado Mussisi, muito legal, eu indico muito. Mussisi. É um filme turco, é a história de um professor turco, professor da rede pública, que ele é destinado a ensino alto das montanhas. E ele chega lá, nem escola não tinha, ainda. E aí, não dá para ficar falando, mas ele acaba nele, gozavam. E esse professor, então, acolhe esse ser e o final é deslumbrante. Então, é ajudar a pessoa a desenvolver essa outra percepção. Por trás daquele estudante, há um ser humano, e você fala no livro da questão da humanização como sendo a maior metodologia ativa, a humanização. Aquele aluno que o pessoal fala mal na hora do recreio, é fulano, já sabia, isso daí não vai dar nada mesmo. Ali tem um ser humano, ali tem uma história, uma vida. O colega de trabalho que está ao lado, a gente julga só as atitudes dele, mas esquece que atrás daquela atitude tem um sofrimento. Há um sofrimento atrás de cada pessoa. Você tem os seus sofrimentos aí internos, eu tenho os meus, e outros seres humanos têm grandes sofrimentos. Os pais, que a gente tanto fala mal às vezes, estão também sofrendo. Então, ajudar essa nova percepção. E os lírios do campo, porque o lírio é uma flor lindíssima, né? Então, olhai os lírios do campo, ou seja, observem a beleza que está presente ali, no campo, porque senão a gente olha para o campo inteiro e não vê nem o lírio, quanto mais a beleza dos lírios. Né? Donizete, nessa live tem menos aqui, a Janusa Silvério. Nós temos que fazer nossa live também, viu, Janusa? Dá um jeito aí, te mandei o convite. E a Jaqueline, a Dulce Ribas, várias pessoas que estão aqui conosco, o Antônio, a Ângela Moura, a Dinda, pessoal das artes aí. Bem legal ter vocês conosco, tá? Coloquem suas perguntas, se desejarem. Uma outra pergunta depois que ele fala essa frase dos lírios do campo, né, Donizete, das aves do céu, ele fala assim, não vos preocupeis com nada. Essa parte, para mim, é uma das mais difíceis. Sabe o que é parar a casa que você não dá conta de fazer? Uhum. Não vos preocupeis com nada. É um desafio na nossa sociedade, né? Que está sempre assim, ressentida com o passado, ansiosa com o futuro. Como que essa prática, essa metodologia ativa de Jesus pode também ser praticada na atenção plena, no Mindfulness, que você é instrutor e também nos ensina. Uhum. Existem duas maneiras de compreensão da vida, das nossas atitudes em Mindfulness, que a gente vive a maior parte do tempo no modo que chama-se modo fazer, a fazeção de coisas. E aí a gente se envolve com essa fazeção de coisas, e para pessoas mais hiperativas, igual você, igual o Donizete, que não consegue ficar tanto quieto, que está sempre fazendo, criando, indo, voltando, para pessoas tipo nós assim, e graças a Deus não somos os únicos, muita gente é assim, e esse mundo também de hoje leva para isso. Né? Esse mundo leva para isso, essa fazeção de coisas. O convite de Mindfulness, o que é? É justamente a pessoa tomar consciência que está nesse ritmo de fazeção de coisas e querer trazer a intenção profunda e genuína de entrar nos desafios de um outro modo, que é um modo ser. É um modo ser, é um modo de experimentar as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, a prática de Mindful Eating,
que é uma das práticas dentro do Mindfulness, que é o comer com atenção plena. Ou outras práticas, deixa eu botar no comer com atenção plena, alimentar-se com atenção plena. Você que estava fazendo bolo, pão de queijo hoje, certamente degustaram aquilo que foi feito, aquilo que foi assado, certamente degustaram. A prática de Mindful Eating ajuda a gente a tomar consciência de como que a gente faz as coisas tudo rapidamente, assim, sempre correndo. Começa a comer quando veja comeu, começa a beber quando veja bebeu. A questão do banho, por exemplo, é outra prática informal que se incentiva muito. Tomar banho prestando atenção no que está acontecendo, a água caindo, as sensações no corpo, o momento de se enxugar. Tudo isso leva a uma tranquilização. Com prática, durante um tempo bacana, vamos dizer assim, a gente começa a sentir essa necessidade. Não que a gente saia da fazeção, porque o nosso dia a dia é isso, né? Mas no meio da fazeção, a gente acaba encontrando... Desculpa essa palavra tão feia, fazeção, mas acho que está dando para entender, né? Esse movimento de fazer coisas. Você consegue perceber que está nesse embalo e fala, vou sentar um pouquinho. E simplesmente não vou fazer nada. Isso. Não preocupem com nada. Nesse momento agora, eu simplesmente vou ficar na minha companhia. Pode ser um minutinho. Tenho feito isso, inclusive, lá no colégio agora com essa pandemia. Às vezes eu estava para lá, para cá, subia, descia. Agora eu vou sentar aqui. Aí teve um dia que alguém perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, nada. Não estou fazendo nada. Só estou aqui. Totalmente aqui. 1 minuto, 2 minutos. E quanto mais vezes a gente conseguisse tirar esse tempinho para não fazer nada, para não preocupar com nada, que nem Jesus falou, para simplesmente ser. Simplesmente ser. Ser pessoa. Ser, se for o caso, ser o pai ali. Ser, simplesmente ser. É um desafio, Paulo. Eu, às vezes, quando termino um curso, ou um workshop, ou, que nem hoje, né, a prática das 18 horas, ou meditação online das 18 horas, que foi tão profunda, eu tenho a sensação de que eu alcancei algum lugar. Logo em seguida, eu tenho a sensação de que eu estou apenas começando. Apenas começando. E essa consciência de estar começando tudo de novo é aquela atitude que você já me ouviu falar, que é a mente de principiante. Desenvolver mente de principiante, desenvolver essa mentalidade de aprendiz. Não tem o jovem aprendiz no mercado? Todos nós, jovens de idade ou jovens de mentalidade, jovens aprendizes, abertos para o que vem, para aquilo que está aí, aqui e agora. Então, a prática de Mindfulness ajuda muito nisso que Jesus falou. No sentido de não se preocupe com nada agora. Simplesmente seja. Simplesmente seja. Ou simplesmente, em caso fácil. Porque tem uma passagem também legal que ele cura é um colega do centurião, um rapaz que trabalhava com o centurião. E ele podia ter falado para o centurião, faça isso ou faça aquilo outro, em benefício da paz, e ele não quis pregar nada, ele simplesmente estava vivendo a paz, ele estava praticando a paz. E simplesmente ser, naquele momento, a paz. Seja a paz que você gostaria de ver no mundo. Tem uma frase dessa que eu sempre esqueço, se é de Mandela ou se é de Gandhi. Seja você a paz que você deseja ver no mundo. Simplesmente seja. Sim. Ô, Doni, a Daniela lá da Elo Consultoria, uma parceirona nossa, ela está perguntando, essa prática é um tipo de meditação, né? Aí a Edilamar falou, às vezes a gente come e nem sente o gosto, né? Obrigada, vou tentar fazer isso. Obrigada pela dica. Eu acho que a dica é ela depois entrar lá no grupo, que ela vai curtir muito. Né? Nós temos um grupo que o Donizete coordena, que tem ajudado mais de
de 150 pessoas agora, né? Aham. Bom, É, tem um trecho bíblico que ele é desafiante também. A uhum. tempestade está rolando, os discípulos estão no barco, os apóstolos, né? E Jesus está dormindo tranquilaço. Eles vão e falam assim, mestre, nós estamos afundando. E aí ele vai e responde, mas vocês têm pouca fé, né? Aí eu fico pensando, eu numa situação dessa, acho que eu ia ser o cara que mais ia gritar lá. Socorro. Ela nos ajuda a entender um pouco o que é paz interior, né? Essa independência e interdependência, né, Doni? É muito legal essa passagem e essa questão que você está colocando também da independência interna, né? Independência ou liberdade interna é uma construção, é um desenvolvimento que a gente vai fazendo ao longo da vida. Nada melhor do que eu sentir, eu sou livre para fazer, para pensar aquilo que eu tenho vontade. Essa liberdade interna, essa independência, essa busca da independência, porque na verdade é um processo, a gente nunca pode dizer eu já cheguei, eu já alcancei. Quando a pessoa diz que já chegou e já alcançou, ela precisa começar tudo de novo, né? Então, a pessoa que se autoproclama o mestre, tudo isso, ninguém é mestre de ninguém. Nós somos mestres da aprendizagem. Nós somos discípulos, aliás, da aprendizagem. Estamos aqui para aprender. Então, essa fé é acreditar no seu próprio potencial. Eu acho que vai muito além do, né? Vocês têm pouca fé e a gente tem pouca fé mesmo. A gente tem pouca fé na gente mesmo, no nosso potencial. Temos pouca fé nos nossos estudantes, no potencial deles. Ou seja, há um grande caminho de desenvolvimento humano para nós mesmos, sabe? Eu acho que essa pandemia, Paulo, na qual a gente está ainda, embora a cidade parece que quando a gente olha para a cidade nas últimas semanas, ninguém diz que a gente está em pandemia. Está um movimento tremendo. Só a escola que não, basicamente. Mas eu acho que essa pandemia ensinou para a gente muita coisa. E nós somos, sim, capazes de nos retirarmos um pouco, nós somos capazes de nos reinventarmos. Olha que na marra, do dia para a noite, a gente se transformou em muita coisa. Eu fui um dos que resisti muito nessa questão de live, por exemplo. E olha que no começo, eu falei assim, não, eu não vou mexer com isso nunca. Eu nunca que vou mexer com essa de live ou coisa online. Olha, eu ir convidando as pessoas para praticar meditação online. Aí É, eu tô conseguindo. Eu estou conseguindo, as pessoas estão vindo. A Edilamar estava lá hoje, ela viu a primeira vez que ela participa, e, no entanto, ela se envolveu, sentiu-se acolhida, porque, claro, eu tive um papel. Então, eu sou capaz. Eu sou capaz de muito mais. Eu estou falando, cada um de nós, né? Cada um de nós é capaz de muito mais que ele nem dá conta de imaginar. Existe dentro de nós um potencial infinito de realização. Mas as nossas crenças muitas vezes são limitantes. Ah, você não dá conta. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar aquilo que eu falei agora há pouco, tá? Eu cresci ela falando assim, seu Antônio, ele é muito trabalhador, mas ele é muito vergonhoso. O que eu ouvia? Né? Eu ouvia, por um lado, o seu Antônio falando, ele é muito trabalhador, dona Benita. E, por outro lado, eu ouvia, mas vergonhoso, a única coisa que eu tenho que fazer é baixar a cabeça. Claro que chegou uma hora que eu, graças a Deus, levantei essa cabeça. A minha própria mãe me ajudou a levantar, me apoiando e tal. E quando ela faleceu novinha, aos 46 anos de idade, eu acho que aí sim, aquela santidade dela hoje é presença na minha vida. Então, toda essa vergonha que eu sentia lá na roça, eu não estou aqui agora na frente de pessoas. Eu me sinto aqui, me sinto sendo, simplesmente. Então, esse potencial que a gente tem é muito lindo, é muito lindo. Podia assistir esse filme, tá, Paulo? Você vai gostar muito. é um que ele vai para as montanhas, não é? Se você quiser, eu mando para você direitinho que filme que é. Assiste pelo Netflix, você vai ver. Eu fiquei muito impressionado com a crença de uma pessoa no outro ser humano, totalmente limitado, fisicamente limitado, é capaz de transformar-se porque alguém acreditou nele. Muito legal.
Eu mando para você. Sim. Terminar aqui, eu mando para você. Muito É, e lindo. também para todo mundo aí que está com a gente. O Antônio está falando assim, olha, esse tempo parado, nós temos muitas vezes a oportunidade de vermos tantas coisas belas e maravilhosas que às vezes no dia a dia a gente não observava. A Edlamar falou que foi chique demais a experiência de hoje, que ela adorou. Bom. O Antônio está perguntando, você acha que depois dessa pandemia, nós seremos mais humanos, né? A Janusa está perguntando o nome do filme. Mucise. M-U-C-I-S-E. Mucise. Fala para Januse, M-U-C-I-S-E. Januse, eu mando para você também certinho. Mas eu indico muito esse filme. Eu quero assistir de novo, inclusive, porque eu perdi algumas partezinhas. Ontem que eu estava fazendo alguma coisa, estava na fazeção, fazendo alguma coisa e assistindo o filme ao mesmo tempo. Então, eu captei toda a essência que eu achei, mas eu quero ver detalhes na próxima vez. Eu fiquei muito impressionado. Mas, Ô, Doni, quero agradecer também, porque entrou um parceirão aqui, Luciano Melo, psicólogo, sim, conheço o Luciano, palestras. a Suzana Oliveira, o Ricardo Castanheira lá, que é da gestão de sonhos. É isso aí, pessoal, estamos juntos. Mas, muito bacana. Jesus, ele contava parábolas, né, Doni? Uhum, E era uma forma de comunicação que colocava a essência no lugar da aparência. Apesar de ser analogia, comparação, né? uhum. Para as pessoas simples e para os letrados. Eu fico pensando que comunicação boa é essa, né? Você consegue falar para todo mundo e a pessoa entende. Como a gente, como educador, pode usar essa técnica que hoje tem um nome chique, né? Lá na roça, para mim, era contação de história, contar caso. Uhum, Assar uma uhum. batata doce e contar a casa. Hoje chama storytelling. Olha que coisa chique. Nem sei falar direito. É mais ou menos isso mesmo, né? Mas eu acho que uma das primeiras questões nessa hora é o professor, a gente, descobrir a importância disso, né? E para que a gente possa trazer essa forma, né, de contar, de narrar, ou a própria história, ou um caos, ou uma metáfora, trazer esse processo de comparação também, precisa primeiro acreditar nisso. Precisa primeiro sair aquela coisa de eu tenho que ensinar um conteúdo aqui. Não dá tempo de eu ficar contando história, Donizete, porque eu tenho um conteúdo para dar. E por que você não dá algo desse conteúdo contando uma história ou narrando uma situação? Eu tenho visto lá no colégio professor de matemática fazendo isso, fazendo a sua aula de uma forma diferente. É tipo assim, era uma vez, eu peguei essa aula online, na aula online a gente não bate na porta, né? Lá no colégio a gente batia na porta, ô professor, dá licença, posso dar uma palavrinha aí? Ah, pois não. Aí ficava quieto, a gente dava a palavrinha e saía. Agora não, agora a gente entra, você entra lá e você começa a ouvir o que o professor está fazendo. Ele estava contando uma história. A história é para o terceiro do ensino médio. A história estava na tela e tinha uma aluna, inclusive, que ele convidou para ler, para ele, e era uma história. E na história estavam os dados matemáticos para aquilo que ele queria. Aí você não me pergunta que eu já não sei, mas era uma aula de matemática para terceiro ano do ensino médio. A primeira coisa é falar, isso é muito importante. Eu posso ser meio que artista, de repente eu posso também declamar uma poesia, eu posso mudar a tonalidade, mais quietinho, silêncio, falar mais forte. Primeiro, dar valor para isso. E incorporar na sua prática. Ah, mas não tem jeito para isso. Eu te dá-se um jeito. É só querer. Que aí vai ser no seu querer. Muito legal, né? Ô Doni, o Enio está falando assim, olha, tempo cronológico, tempo cronológico atual que nos permite parar, nos propõe um movimento interior, que nos reconecta ao externo estático, ajudando a protagonizar nossa existência. Abraço. Ou seja,
o deus Cronos lá na Grécia, né, ele sai devorando a gente, né? Uhum. E hoje a gente tem um tempo para parar e pensar, né? O que a gente pode fazer com a nossa vida ou não. Até porque tem muita gente com medo até de perder a vida, né? Hoje eu perdi Uhum. uma colega mais nova do que eu, Uhum. educadora e tanto, e fiquei pensando como a vida é curta. O Rubem Alves tinha um termo, que era até título de um livro dele, sei que gosta muito também, chamado Tempus Fugit. E ele tratava de um tempo que foge, um tempo que escapa assim pelos dedos, né? Esse tempo que foge. E é preciso cuidar desse tempo para que ele não fuja. Por isso que mindfulness é uma técnica bacana, porque ela nos ajuda com as práticas a prestar atenção no tempo que é agora, o tempo que é esse momento, esse tempo que é o tempo de degustar, né? Esse papo nosso aqui, se não tivesse tempo para acabar, e já está acabando, a gente poderia ficar horas, cada tempinho um em cima de outro tempinho, e a gente viveria um tempo grande degustando cada momento. Está faltando esse tempo, as pessoas degustarem os momentos nas companhias. Talvez, aí o Miranda, o Antônio Carlos falou, se a humanidade vai ser melhor depois da pandemia. Eu acho que tudo que acontece conosco de desafiador, de dolorido, assim, de sofrimento, nos torna melhores com uma condição, que a gente se abra para essa aprendizagem. Porque se a gente ficar com a cabeça dura, com arrogância, a gente ainda poderá querer se colocar por cima da pandemia e tipo assim, eu sou mais que essa coisinha de pandemia aí. E aí não tem aprendizagem fora da humildade. Não há aprendizagem sem abertura para o novo, sem a criação de novos paradigmas, abrir-se a novas maneiras de pensar. Né? Então eu penso que poderemos sim ser melhores, mas é preciso ter humildade. É preciso ter essa capacidade de perceber que a vida é muito mais do que a gente pensa. Muito mais. A vida é bela, na verdade, né? Somos nós que a enfeiamos. E ela é curta, mas nem por isso ela precisa ser feia. Tem que ser bela, É, sendo longa ou não. depois do aneurisma, eu comecei uma correria, sabe? Porque eu penso assim, é melhor o feito do que o perfeito, Uhum. né? Bom, foi uma experiência de vinda da dor, né? Vamos embora, porque se eu ficar esperando para escrever um livro, eu vou procrastinar, eu vou. Uhum. Então, o Enio está dizendo aí que a história que a gente conta, seja nossa ou dos outros, a parábola, a música, o poema, de uma maneira geral, o que eles nos favorecem para descobrir as potencialidades do aprendizado, do ser e do fazer, não é? É Uhum. muito legal isso. O Enio Tony, está certíssimo. Jesus ele escutava os seus apóstolos. Ele tinha uma coisa que chama escuta empática, né? Qual que é a importância dessa escutatória na prática educativa? Porque eu acredito que seja a metodologia mais ativa dele era escutar, né? O que você quer que eu te faça? Uhum. É fundamental você saber escutar. Na verdade, saber escutar é ir além das palavras que você ouve. É preciso desenvolver a sensibilidade, porque as palavras que saem pela boca do outro nem sempre é, aquilo que representa realmente o que o outro está passando ou sentindo. Muitas vezes você pergunta, e aí, como é que está? Tudo bem? Ah, tudo ótimo. E pela fisionomia, você percebe que não está. Eu estou sentindo que você não está tão bem assim. Então, essa capacidade de escutar, se chama escuta empática, escutar com empatia. Não é? Então, entrar um pouco no mundo do outro, assumir um pouco
o mundo do outro, talvez calçar o sapato do outro, e aí ouvir, escutar o que o outro tem para dizer. Então, escuta empática para o educador é fundamental para captar a essência do outro. O que ele tem dentro dele que está machucando, que o está alegrando, para que eu possa alegrar-se com ele ou sofrer com ele no sentido de ajudá-lo, dar as mãos para que ele passe por este sofrimento. É um grande desafio. É desafio para quem quer assumir a educação de uma forma, como eu falei lá no início, de uma forma, entre aspas, de vocação. Falei missionária, mas como uma vocação, um chamado. Vocação vem de vocare, né, que é chamado. Como um chamado a ajudar o outro a ser um pouco melhor. Ajudar o outro a desenvolver aquele potencial que ele tem e que veio na criação já. Quando ele foi gerado, já veio com ele esse potencial. Se a gente acredita que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente já veio com isso. Só que muitas vezes vai se perdendo. Então, o professor, o educador, é aquele que ajuda esse educando a desenvolver aquela semente de bondade que ele trouxe com ele, aquela semente de solidariedade. E para isso é necessário escutar, mas escutar com perspicácia. Não é só ouvir, tá tudo bom. É muito mais do que isso. Entrar, eu gosto muito dessa metáfora, de calçar o sapato do outro. Você vai entender o que é o aperto ou não. Sim. Ô, Tony, bom, agora é pergunta de pai, tá? Tá. Pai, eu tô com esse filhinho novo. Você leu o primeiro capítulo dele, Só o primeiro capítulo, Paulo. né? Não quero mentir para É, você. Não preciso. é, o que mais ficou marcado ao ler esse capítulo, que o pessoal está gostando tanto, Uhum. né? O que você gostou mais? Duas coisas. Primeiro, gostei da forma desenvolta que você vai falar. Dá a impressão que eu estou lendo lá, mas te ouvindo falar. Essa é a primeira. Agora, em termos de conteúdo, para mim foi a questão do exemplo. Lá no começo você fala a pedagogia do exemplo. E depois eu fui lendo com essa perspectiva, né? Onde que eu vou achando de exemplo aqui, e eu fui achando exemplo de Jesus o tempo inteiro. Então, Jesus mais fazia, mais demonstrava do que tanto falava. Eu acho que o ensinamento de Jesus, eu não sou teólogo, então pode ser que eu fale asneira, mas na minha opinião, o ensinamento de Jesus se resume em meia página. Quem sabe de um livro, não precisaria mais do que isso. Agora, se para descrever em detalhes a sua vivência, o seu ensinamento vivo ali, aí precisa realmente de uma quantidade grande de páginas, né? Então, a importância do exemplo. E nós, como educadores, a gente é chamado a ser esse exemplo, né? E os alunos perceberem na gente o respeito que a gente valoriza tanto. Vocês têm que respeitar uns aos outros. E aí, muitas vezes, eu mesmo, como educador, não respeito o outro. Vocês precisam ser solidários, vocês precisam ser voluntários, o voluntariado é muito importante. E onde que eles enxergam essa solidariedade no meu dia a dia? Onde que eles enxergam o meu voluntariado? Preciso ouvir, vocês têm que ouvir os outros. E onde que eles enxergam a minha escuta? Então, o exemplo é a maior, é o grande mestre, é o grande mestre. O exemplo, aí eu gostei muito disso, chamar de pedagogia do exemplo. O exemplo, as palavras ajudam, mas o que arrasta mesmo é o exemplo. Não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu faço. Então, por exemplo, como instrutor de mindfulness, né, seria muito estranho eu falar e tal, e ensinar até, porque a prática é tão simples que se
É ensinar bastante para um papagaio, é capaz dele falar, e vai entrando, e vai saindo. Que É bem isso, capaz. Doni. É bem capaz. Agora, você perceber que na minha prática, na minha fala, existe uma vitalidade, uma vivência, e aí essa vivência, essa vitalidade, essa energia que eu trago, ou que eu procuro trazer, é isso que te comove, é isso que te leva. Então eu fiquei gostei demais. Eu acho que para a formação continuada de professores, essa deixa, que muito mais que uma deixa, é uma filosofia, pedagogia do exemplo. Isso ficou muito para mim, Paulo. Parabéns para você. Meus parabéns mesmo. Eu vou ler Obrigado. depois. Ô, Doni, eu quero te agradecer. Nosso tempo fugiu, como diria o Aham, Rubem, isso. né? E para mim é uma honra você ter lido o capítulo, ter disponibilizado o tempo no feriado, dia da independência desse país, né? Depois de práticas, né? De manhã, de tarde. Aham. Então, quero te agradecer muito, dizer que foi uma honra essa live e que a gente possa continuar sempre parceiro, né? Já estamos num livro aí juntos, né, Dora? Em dezembro a gente vai lançar o nosso, Isso mesmo. né? Foi um prazer enorme. Também agradeço, Paulo, muito a oportunidade. E vamos juntos, né? Estamos juntos nesse processo de uma nova educação, uma nova escola. Acho que, por que não, uma nova humanidade, que começa com a nossa própria. Sim, Então, vamos juntos, é, desenvolvendo, crescendo. tá joia. Gratidão e alegria, Doni. Gratidão também. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchauzão.